Gilmar Mendes suspende a quebra de sigilo da Maredit, a empresa da qual Toffoli é sócio, num habeas corpus de ofício, sem ninguém pedir. Eu vou te explicar o que aconteceu e como agora o Gilmar passa a ser dono das quebras de sigilo do Congresso, das CPIs daqui para frente. O sistema é bruto, meu camarada. Não resta dúvida de que Dias Toffoli mereceria uma preventiva e, por que não dizer, Alexandre de Moraes também. Mas que nós estamos caminhando nessa direção a ponto de podermos trabalhar com essa hipótese de forma aberta aqui no programa, né? Isso já é algo que denota uma mudança. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Para tudo o que você está fazendo agora, porque é Breaking News. O ministro Gilmar Mendes acaba de derrubar a decisão da CPI do crime organizado da quebra de sigilo da Maredit, empresa ligada ao ministro Dias Toffoli e envolvida até o pescoço no escândalo do Banco Master. É isso mesmo, Gilmar Mendes acaba de comprar uma guerra com o Congresso, acaba de comprar uma briga com a CPI do crime organizado que quebrou ontem o sigilo da Maredit. É um absurdo a decisão do ministro Gilmar Mendes. É uma blindagem escancarada ao ministro Dias Toffoli. A CPI não pode deixar isso barato. Uma blindagem absurda, uma decisão monocrática de Gilmar Mendes contra uma decisão que foi uma votação da CPMI que aprovou a quebra do sigilo da Maretit. E agora o ministro, com uma canetada, numa decisão monocrática, vai lá e derruba a decisão de uma CPI. Os senadores precisam reagir imediatamente, não pode deixar que essa blindagem absurda aconteça. Então vamos aguardar agora para ver qual vai ser a reação dos senadores para que não permitam que mais esse absurdo aconteça. Veja esse vídeo na CNN. Breaking News, CNN. Mais uma notícia que acaba de sair do Supremo Tribunal Federal. O decano da corte, o ministro Gilmar Mendes, decide suspender uma medida da CPI que quebrava o sigilo da empresa Maredit, aquele fundo ligado à família do ministro Dias Toffoli. Uma decisão tomada pelo decano da corte, Gilmar Mendes, e que o Matheus Teixeira tem apuração e segue comigo para nos trazer aqui o que já sabemos a respeito desta medida. A gente havia acompanhado uma série de decisões tomadas pela CPI do crime organizado, se eu não estou enganado aqui, né, Matheus? Havia decisões de convites, inclusive de ministros do Supremo, mas uma das medidas mais gravosas, mais contundentes, era justamente quebrar os sigilos deste fundo que é ligado à família de Dias Toffoli. Já houve a suspensão, né? Já houve a negativa de depoimento dos irmãos, eles estão desobrigados, dos irmãos do ministro Dias Toffoli, de prestarem depoimento, e agora você nos traz a informação que o ministro Gilmar Mendes suspende a decisão da CPI que queria quebrar o sigilo daquela empresa da família Toffoli, Matheus. Perfeito, Yuri. A semana que começou complicada para o ministro Dias Toffoli agora acaba um pouco mais tranquila. A CPI tinha determinado a quebra de sigilo dos irmãos de Dias Toffoli e, na verdade, da empresa que tem como sócio Dias Toffoli e seus irmãos, e também determinada a convocação dos dois irmãos deles que são sócio. Agora tudo caiu. Ontem o ministro André Mendonça afirmou que os irmãos dele não têm necessidade de comparecer à CPI, justamente seguindo a jurisprudência do STF, que geralmente caminha nesse sentido. E agora o ministro Gilmar Mendes deu mais uma decisão, até mais importante que a de ontem. A quebra de sigilo da Maredit, que é a empresa da família Toffoli, que era sócia do Resort Itaiaia e vendeu sua parcela para um fundo ligado a Daniel Vorcaro. Essa empresa é justamente o grande elo, a grande ligação de Toffoli com o Daniel Vorcaro. Foi isso que trouxe muita suspeita e que causou toda essa celeuma que culminou no afastamento dele da relatoria do caso. Ele não se declarou impedido, mas ele entregou a relatoria numa tentativa de baixar a poeira. Depois houve um sorteio e André Mendonça foi sorteado novo relator.
e agora, portanto, ele tem uma decisão muito importante e que beneficia muito a família de Toffoli. O ministro Gilmar Mendes, que é o decano da corte, deu um habeas corpus de ofício, ou seja, sem uma manifestação da defesa nesse sentido, para declarar nula, a nulidade, é essa a expressão que ele usa na decisão, declarar a nulidade dessa votação da CPI do crime organizado que determinou a quebra de sigilo do ministro Dias Toffoli e, além disso, ele determina para os órgãos, caso já tenham levantado esses dados desse sigilo quebrado, tudo deve ser destruído imediatamente sob pena de responsabilização penal. Ou seja, houve a determinação de quebra de sigilo pela CPI e caso os órgãos responsáveis já tenham, de fato, tido acesso a esses dados sigilosos encaminhados à CPI, isso tem que ser destruído imediatamente ou inutilizado. São os dois termos usados pelo ministro, justamente para evitar qualquer acesso a dados sigilosos do ministro sem autorização judicial, uma vez que ele, em nome do Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário, determinou a nulidade da quebra do sigilo e agora não teremos mais acesso, a CPI não terá mais acesso às movimentações bancárias da Maridici, justamente a empresa que o ministro Dias Toffoli admitiu ser sócio, que também tem como sociedade os dois irmãos dele e que vendeu parte dessa empresa para fundos de Daniel Vorcaro, Resort Taiaiá, que custa 400 milhões de reais e que tinha como sócio parte a família Toffoli via Fundo Maridici. Agora o Fundo Maridici volta a ser resguardado pelo sigilo por ordem do ministro Alexandre de Moraes, Yuri Pita. Gilmar Mendes suspende a quebra de sigilo da Maridici, a empresa da qual Toffoli é sócio, num habeas corpus de ofício, sem ninguém pedir. Eu vou te explicar o que aconteceu e como agora o Gilmar passa a ser dono das quebras de sigilo do Congresso, das CPIs daqui para frente. O sistema é bruto, meu camarada. É isso mesmo. A Maridici, o que ela fez? Ela fez um pedido dentro de um mandado de segurança de um caso que não tem nada a ver com ela, antigo, e que estava com o Gilmar Mendes. E que tinha a ver com quebra de sigilo lá no passado. O que o Gilmar fez? Opa, esse pedido realmente novo tem a ver com aquele caso anterior que eu já julguei e por isso eu, Gilmar Mendes, passo a partir de agora a ser dono desse caso. O Gilmar Mendes puxou para ele o caso da Maridici porque simplesmente a Maridici, repito, juntou o seu pedido num processo que estava com o Gilmar, um processo antigo, e o Gilmar chamou para si o caso e passa agora a tratar de tudo que tem a ver com a Maridici e de tudo que tem a ver com quebra de sigilo, com pedido de quebra de sigilo no Congresso. Ele suspendeu esse pedido da quebra de sigilo da Maridici com estapafúrdias argumentações e fundamentações dizendo que não há relação entre o fato concreto e o fato abstrato, que existe uma falha no pedido, enfim, e concedeu esse habeas corpus de ofício, sem ninguém pedir. A Maridici, nessa peça que juntou no processo que era do Gilmar, sequer pediu o habeas corpus. Ele deu porque ele quis, ele deu sem ninguém pedir, ainda teve essa, não só escolheram o Gilmar Mendes como o juiz adequado, como o Gilmar Mendes também deu essa ordem sem ninguém pedir. É o fim do mundo. O Gilmar Mendes praticamente escolheu julgar e ter agora debaixo das suas asas a Maridici e todo e qualquer novo pedido de quebra de sigilo que o Congresso fizer, a empresa ou a pessoa que se sente lesada poderá, dentro desse mesmo mandado de segurança, fazer um pedido semelhante. Como o Gilmar já aceitou que ele vai tratar dos casos da Maridici, de todos daqui para frente, bom, todo mundo também pode daqui para frente, que tiver a sua quebra de sigilo determinada, fazer um pedido semelhante e vai cair com quem? Com o Gilmar. Então tudo daqui para frente que o Congresso fizer no sentido de quebrar sigilo, inclusive talvez o do Lulinha, vá
para o Gilmar. O André Mendonça deferiu uma quebra de sigilo do Lulinha. Mas eu não acharia absurdo que a defesa do Lulinha fizesse um novo pedido para o Gilmar e o Gilmar enfrentasse o André Mendonça, chamasse para si e também pedisse que a quebra de sigilo do Lulinha passasse a estar debaixo das suas asas e fosse por ele impedida de ser levada adiante. É isso. O Gilmar Mendes passa a partir de agora, porque sim, porque a Maridit fez um esquema para colocar nas mãos do Gilmar e o Gilmar aceitou, né? E passa a partir de agora a ser o dono de todo e qualquer tema que relacione-se à quebra de sigilo em CPI dentro do país. E passa a ser o dono de tudo que se refere a Maridit daqui para frente. Repito, meus caros, o sistema é bruto, justiça é tudo o que não se faz por lá. Eles querem se blindar. A gente tinha algumas desconfianças de que havia uma ala do STF querendo rifar o coleguinha, sobretudo o colega Toffoli. Bom, me parece que pelo menos não é dessa vez, ou me parece que pelo menos essa pessoa não é o Gilmar. Gilmar coloca o Toffoli, o tribunal e todo mundo que está sendo investigado e todo mundo que tem o seu sigilo com risco de ser quebrado debaixo das suas asas. Gilmar passa agora a ser o dono da bola. É isso. E André Mendonça revoga mais um ato de Toffoli. É isso mesmo. O ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, decidiu rever uma medida adotada anteriormente por Dias Toffoli e reforçou a atuação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. A decisão foi proferida nesta quarta-feira. Boa tarde, Mari, Fred, audiência da Gazeta. Vamos nessa. Vamos lá, e eu já começo então com Consta pra gente falar sobre o caso Master. A gente vê vários episódios, né, nessa novela do Brasil, e o que a gente vê agora é o Mendonça revertendo uma decisão de Dias Toffoli, devolvendo o poder aí ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, né? A gente vê esse movimento claro do Mendonça aí devolvendo às instituições o seu trabalho e até o poder nesse momento, como a Polícia Federal também. A gente vê essa eu não diria manobra, que manobra já parece até que é uma coisa pejorativa, né? Mas essa movimentação que ele faz, que é importante, inclusive, e no fim das contas tem gente já cogitando nos bastidores que pode haver até uma prisão preventiva de Dias Toffoli. Como é que você vê essa movimentação, Consta? Olha, nós temos que torcer para que as investigações possam seguir seu curso, doa quem doer, né? Isso é o que se faz numa república. Então, o Brasil, a gente se acostumou haver blindagem para todo lado, proteção dos poderosos. A Lava Jato quebrou isso, colocou na cadeia peixes graúdos, né, os caciques, enfim, presidente, né, ex-presidente e tudo, por corrupção, não por invenção de golpe fictício, coisa e tal, e empresários importantes, políticos, e ali a população brasileira ficou com uma esperança muito grande, né, em endireitar o país. Aí veio a Vaza Jato, troca de mensagens que cá entre nós hoje em dia, perto do que veio à tona envolvendo esses ministros do Supremo, não era nada demais, né? Mas, enfim, serviu para, de alguma forma, tentarem abafar essas investigações, soltarem vários desses corruptos, até o Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos, está solto, né? E foi uma baita ducha de água fria na população brasileira. Ali muita gente passou a desacreditar totalmente na justiça, falar que o Brasil não tinha jeito, o Lula voltou à cena do crime, como diria seu próprio vice Geraldo Alckmin, e as pessoas foram perdendo a esperança, que é a pior situação que existe, né? Quando as pessoas perdem a esperança. A esperança é a última que morre. Se ela morre, né, o que resta? O cinismo, o niilismo, né? A vida realmente sem propósito, né? Você vai levando o seu dia a dia, mas não acredita num futuro, né? E isso é muito ruim para o país. Então, agora a gente começa a ver, né, vindo à tona aí, dados, né, informações, revelações muito reveladoras, muito comprometedoras, sobre figuras muito poderosas, como Alexandre de Moraes,
Dias Toffoli. E aí o Dias Toffoli é o próprio relator da investigação do caso Master, que todo mundo tem dificuldade de entender por que está no Supremo. Aí é mais uma ducha de água fria, né? As pessoas falam, pô, tá bom, esquece, isso vai dar em pizza de novo, não tem jeito, não sei o quê. De repente, né, temos a pressão da velha imprensa que mudou de conduta, mais revelações vindo à tona, Toffoli faz aquela reunião toda, de horas ali, né, recebe uma notinha unânime de apoio, mas se afasta voluntariamente da relatoria, que por sorteio cai no André Mendonça. Aí nós voltamos a alimentar alguma esperança. André Mendonça, afinal de contas, ele já deu declarações, ele já tomou decisões que justificam você ter um pé atrás, ele tem uma pegada um pouco corporativista e tudo, mas ao mesmo tempo ele parece não ter rabo preso, ele tem essa pegada mais evangélica que coloca a obrigação dele maior perante Deus e não perante, né, o próprio STF, o corporativismo, e ele parece ter começado bem, parece ter dado autonomia ali para a Polícia Federal, pelo menos maior do que tinha antes, né? Acabou com aquela história de 4 peritos de confiança do próprio Toffoli, agora devolve para o COAF, né, seu poder de trabalhar, né? Os órgãos de controle, né, poderem exercer seu papel republicano. E tudo isso, junto com o pedido da Polícia Federal para quebrar o sigilo do Lulinha, no caso do INSS, também autorizado pelo Mendonça, que, vamos lembrar, está nos 2 casos, né? E o próprio Congresso tentando também ir por essa linha e gerando essa reação insana e violenta que nós vimos aí o Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, desferindo um tapa na cara do Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro. Então, a turma está ficando nervosa. As pesquisas não estão boas para a reeleição do Lula, o TSE vai estar no comando do André Mendonça e do Nunes Marques, não mais do Alexandre de Moraes. Os Estados Unidos não tem mais o Joe Biden, mas sim o Trump, que acabou de escolher aí para um cargo relevante em relação ao Brasil, um cara que a imprensa chama de extrema-direita, ou seja, alguém que é crítico do que o Brasil vem fazendo até hoje, né? Isso é extrema-direita na concepção da imprensa, é assim que o G1 chama. Então as coisas parecem estar caminhando numa direção boa, assim. Existe uma confluência de vetores, né, apontando para uma direção de esperança, criando uma vez mais uma expectativa no povo brasileiro de que poderemos, quem sabe, ter justiça. E aí, claro, né, qualquer país sério com o que já veio à tona, o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes seriam já réus numa investigação do Banco Master. O Brasil é mais lento, né? Tem o Gilmar Mendes, que é meio esquecido às vezes pela turma, né, que pede impeachment do Toffoli e do Alexandre de Moraes, por questões óbvias, estão de forma mais escancarada, envolvidas nesses esquemas do Master e tudo, mas o Gilmar Mendes é o ministro dos bastidores, né, digamos assim. Aí já vem ele falar que a imprensa agora está atacando o STF em demasia, porque, na verdade, não tolera, é saudosista, né, dos métodos criminosos lavajatistas. Não tolera que o STF, enfim, trabalhou para encerrar, né, com essas práticas, né, de tortura e por aí vai, né? É uma turma que odeia realmente a Lava Jato, que foi a operação mais bem sucedida de combate à corrupção no Brasil. Então, quando eles estão tão na defensiva assim, tendo que atacar a velha imprensa, não mais, né, a Revista Oeste, a Gazeta, me parece que eles estão perdendo as estribeiras, perdendo a narrativa, né? A própria revista britânica The Economist, falando dos ministros do Supremo de uma forma bem negativa. Então, assim, na guerra de narrativas, pelo menos, Mari, eles não estão bem, eles estão na corda do ringue, né? Eles estão acuados. E isso é boa notícia. Isso é boa notícia. O Brasil precisa que eles sejam investigados, né? Então, assim, imaginar o Toffoli preso
ainda me parece um sonho um pouco distante. O senador Alessandro Vieira, né, é um senador com viés de esquerda, mas ele tem batido nessa tecla, o que mostra que há aí uma massa crítica cada vez maior, né, para finalmente a gente tentar passar limpo esses abusos, esses crimes mesmo, cometidos pelos ministros do Supremo. Então, de novo, nós temos que lutar por isso, vamos torcer por isso, não vamos perder as esperanças, vamos continuar defendendo um Brasil que mereça aí o orgulho dos brasileiros, né, que mereça ser chamado de uma república, né, e para que isso aconteça, não resta dúvida de que Dias Toffoli mereceria uma preventiva e, por que não dizer, Alexandre de Moraes também. Se isso vai acontecer ou não, ainda mais num futuro imediato, eu acho que o tempo vai dizer, e talvez seja uma visão muito otimista, mas que nós estamos caminhando nessa direção, a ponto de podermos trabalhar com essa hipótese de forma aberta aqui no programa, né? Isso já é algo que denota uma mudança em relação aos alguns meses atrás, que acho que ninguém diria que estaríamos nessa página hoje.